boa noite, coleguinhas, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil, né? Vale lembrá-los que a aula já está sendo gravada, então mantenham-se com a webcam desligada, se assim preferirem, e se quiserem tirar qualquer dúvida ou algum questionamento, pode acionar o seu microfone e me interromper a qualquer momento, tá? Hoje nós vamos dar continuidade a falar de pessoa jurídica. Nós falávamos de pessoa jurídica na aula passada, na semana passada. Então, vamos dar continuidade e, além de pessoa jurídica, conforme for no finalzinho da aula, eu faço um apanhado em relação à prova, caso os senhores tenham alguma dúvida, tá? A gente fala já logo depois do intervalo, ok? Deixa eu só ativar o mudo de todo mundo aqui, para não atrapalhar ninguém, ok? Bom, aula passada nós falávamos de pessoa jurídica, né? Nós começamos falando de pessoa física, pessoa natural, que é todo indivíduo capaz de direitos e obrigações. E aí nós falamos da teoria das incapacidades, do absolutamente capaz, do relativamente incapaz. Depois passamos a falar de pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica que não se confunde com pessoa física, né? Eu tenho a junção de pessoas físicas ou de seus bens para a constituição de pessoas jurídicas, né? A pessoa jurídica, ela é individualizada, ela não se confunde com a pessoa física, muito menos com os bens da pessoa física. No final da aula, nós falamos que os bens das pessoas jurídicas não respondem pelas dívidas das pessoas físicas e vice-versa, né? Então, em regra, aqueles que constituem a pessoa jurídica não vão ter os seus bens, né, como forma de alienação ou de garantia para todas as obrigações contraídas pela pessoa jurídica, né? São duas coisas individualizadas, né? Então, você tem a pessoa física, você, né, indivíduo, os seus bens, e isso não se confunde com a pessoa jurídica e com os bens da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, assim como a pessoa física, ela também é passível de contrair direitos e obrigações em seu nome próprio, né? Então, a pessoa jurídica, ela por si contrai direitos e obrigações. Direitos e obrigações para com ela própria, né? Ademais, enquanto a gente finalizou falando das possibilidades de extinção dessa pessoa jurídica, né? Ela vai ser extinta por vontade dos sócios, por uma determinação judicial, e, de qualquer forma, ela só vai ser efetivamente extinta após a liquidação, a partilha de bens, se assim restar entre os sócios, e aí então se dá baixa na junta comercial, seja do estatuto ou dos atos constitutivos, que é o contrato social, né? Pois bem, mas a partir de agora a gente vai falar de situações que tratam-se de exceções, porque em algumas situações o bem do sócio pode responder em relação às dívidas da pessoa jurídica, né? E é o que a gente vai chamar de despersonificação da pessoa jurídica, né? Vou abrir um parênteses.
Acho que o meu e-mail de final de semana surtiu efeito, né? Que ó, a gente já está com 20 alunos na sala, que bacana. Para aqueles que são frequentadores assíduos da aula, até me interrompem, faz os questionamentos e tal, foi um e-mail que eu mandei para todos os alunos. Na verdade, em relação às 3 turmas, eu tenho, pelo menos pelo sistema, são mais de 200 alunos, tá? E desses 200 alunos, eu tenho pelo menos quase 50% deles jamais acessaram o portal, o AVA, ou frequentaram as aulas. Então, o e-mail foi no sentido de chamar a atenção desses alunos, e aí a gente manda para todos os alunos que estão cadastrados no AVA, tá bom? Então, se você é aluno aqui assíduo, né, desconsidere aquele e-mail, tá bom? Mas voltando aqui para a nossa pessoa jurídica, né? Então, em algumas situações, é o que a gente chama de desconsideração da pessoa jurídica ou despersonificação, é a mesma coisa. Que acontece, né, quando a gente pensa em desconsideração da pessoa jurídica, né? A gente vai desconstituir no sentido de atingir aos sócios dessa pessoa jurídica, tá? Em regra, né, a gente tem como princípio da autonomia da pessoa jurídica. E o que é esse princípio da autonomia da pessoa jurídica? É o que eu já falei na aula passada, falei há pouco, é o fato dos bens da pessoa jurídica não se confundirem com os bens das pessoas naturais que a compõem enquanto sócios nessa pessoa jurídica. Então, os bens das pessoas naturais não se confundem com os bens da pessoa jurídica. São coisas individualizadas, distintas, tá? Isso é o princípio da autonomia da pessoa jurídica. Além de ter os seus bens, ela, em nome próprio, pode contrair obrigações e se ressalvar, se resguardar de direitos, tá? Pois bem, agora, a desconsideração, é o que eu falei há pouco, ela é uma exceção. E ela só vai ocorrer, né, em razão de fraude ou abusos por parte dos seus sócios ou por parte dos seus administradores. Então, ó, em regra, os bens dos sócios não respondem pelas dívidas, pelas obrigações da pessoa jurídica. Só vai ocorrer a desconsideração da pessoa jurídica ou despersonalização, também é sinônimo, tá? Da pessoa jurídica como exceção, em caso de fraude ou abuso, seja dos seus sócios, seja do seu administrador. E aí, o que vem a ser efetivamente? É estender os bens dos sócios ou administradores à execução das dívidas da pessoa jurídica. Ou seja, nada mais do que os bens dos sócios, os bens daqueles que compõem a pessoa jurídica, responder, né, pelas dívidas da pessoa jurídica. Então, se a pessoa jurídica agiu em razão de fraude ou abuso, os bens dos sócios podem, né, responder pelas dívidas dessa pessoa jurídica. Então, mas qual que é o fundamento, né? Karina, por que eu preciso disso? Porque a pessoa jurídica ela não pode servir como proteção dos seus representantes. Eu não posso ter a pessoa jurídica no sentido de blindar o patrimônio, né, desses sócios em atos fraudulentos ou abusivos contra o terceiro. Então, quando a pessoa jurídica ela exacerba as suas contas, né, e você está em execução dessas contas, dessas obrigações que foram contraídas pelas pessoas jurídicas, e você começa a identificar que não há bens, não há patrimônio suficiente
né? Não há nada, nenhum bem em nome da pessoa jurídica para que possa sanar essa dívida, para efetuar o pagamento dessa dívida. Em algumas situações, o juiz, e aí é só mediante ação judicial, ele pode autorizar, né, a desconsideração da pessoa jurídica. Tá? O que Professor, vocês têm que ter em mente... Oi, pode falar, Sandro. Tudo bem? tudo bem. Sobre essa questão, a gente fala em pessoa jurídica, quase que imediatamente vem à mente os sócios, né? Mas não necessariamente, né? Por exemplo, uma pessoa jurídica pode ser uma associação ou um sindicato e tal. E aí, nesse caso, posso estar enganado, né? Mas eu já fui de diretoria de associação e tinha essa questão de que uma má administração, e às vezes nem houve dolo, na verdade, né? Porque a gente mexe com o dinheiro dos outros, enfim, aplica aquele dinheiro, um terreno, alguma coisa, enfim, várias situações. Mas que seria uma regra diferente para esses casos de associações. Procede isso ou não? Ou é exatamente igual, independente Sim. do tipo de pessoa jurídica? Não. Procede sim, pelo seguinte, porque quando a gente pensa, a gente vai falar de associações lá na frente, tá? Nas associações a gente não tem sócios, tá? Então você não tem... eu não vou ampliar muito, porque senão eu vou antecipar o que está lá, e só para eu não confundir o que a gente está falando aqui. Mas na associação e mesmo fundação, a gente tem situações distintas do que a gente tem na sociedade, simples ou empresária. Então, o primeiro ponto é que na associação, eu vou voltar a falar disso, tá, Sandro? Mas o primeiro ponto é que na associação eu não tenho sócios, não se trata de sócios, tá? É a mesma coisa em relação à cooperativa. Eu também não tenho sócios. Eu tenho cooperados, tenho, mas eles se agregam no intuito de um bem comum, né? Seja porque através da cooperativa eu tenho uma melhor disposição em relação ao produto, qual a gente comercializa, em relação ao lucro, em relação à facilidade pela compra, né? Mas eu também não tenho sócios, né? Eu tenho cooperados, né? Que vão integralizar efetivamente em relação àquele bem comum. Então, são situações diversas, tá? Pensem aqui na desconsideração da pessoa jurídica enquanto principalmente sociedade simples e empresária, tá? Que eu efetivamente tenho sócios. Mas eu volto a falar de associações, tá bom? Então, quando há essa desconsideração da pessoa jurídica, eu não tenho extinção da empresa. Não se trata de extinção da empresa. O que vai acontecer é que trata-se de alguns efeitos, eles vão estar suspensos, no sentido de essa individualização entre bens da pessoa jurídica e bens dos sócios, que são individualizados, são separados, a partir do momento que um juiz decreta-se a desconsideração da pessoa jurídica, e tão somente para aquele caso, tá? Ela não se estende a todas as outras obrigações, não. É tão somente aquela decisão. Ela vai ser o que a gente chama de interpartes, tão somente para aquelas partes, tá? E em relação àquilo ali, eu vou acionar os bens dos sócios. Deixa eu abrir um parênteses. Como que funciona efetivamente no direito à desconsideração da pessoa jurídica? A pessoa jurídica, você tem um título de crédito, né? Uma obrigação que foi contraída por uma pessoa jurídica, né? Você é dono de uma concessionária, por exemplo, uma concessionária de veículo, pessoa jurídica para pessoa jurídica, vamos colocar assim. Você tem uma concessionária e você fornece para essa pessoa jurídica, sei lá, 4 automóveis, tá? Então, você vendeu para a pessoa jurídica 4 automóveis. E aí, essa pessoa jurídica X, ela não paga, tá? Ela não paga os valores dos 4 automóveis. E ela deixa em aberto, tá bom? Então, ela está inadimplente.
que você faz? Você tem um título de crédito em suas mãos, né? E aí você vai executar esse título de crédito. Tá? Então, você vai entrar com uma ação de execução. Ou seja, você quer a satisfação daquele débito. Você quer receber o valor que lhe é devido em relação àquela venda dos automóveis. Pois bem, e aí, durante essa execução, né, o juiz decreta de que realmente a empresa X tem que pagar o valor para você. Vamos pensar aqui em 300 mil reais, tá? Pouco importa o valor aqui, mas suponhamos que seja 300 mil reais. E aí, você está executando esse valor, você já tem a sentença determinando o cumprimento, né? A empresa não entra com recurso e você entra em execução, ou seja, para você receber esse valor, tá? Executar a sentença, para você receber. A empresa recebe uma notificação para pagamento, ela não paga, e aí você vai buscar bens da empresa para satisfação desse crédito. E aí, quando corre as contas da empresa, não tem dinheiro, você não consegue fazer a apreensão que a gente chama de penhora online, não tem nada nas contas da empresa. Você faz uma varredura nos cartórios e não tem nenhum bem em nome da empresa, tá? E aí você identifica que você não vai ter a satisfação do crédito enquanto da pessoa jurídica. Ó, você procurou nas contas, nos bancos não tem nada, nos cartórios não tem nenhum bem, não tem nenhum terreno, nenhum imóvel, nenhum carro, não tem nada em nome da empresa, tá? Nem mesmo os 4 automóveis que você vendeu para a empresa, que não estavam alienados nem nada, não estão em nome da empresa. E aí você chegou num ponto de, eu ganhei e não levei, né? Eu tenho lá 300 mil reais para receber da empresa, mas porém a empresa não tem bens. E aí, diante da situação, quando a gente consegue observar que houve fraude ou está havendo abuso por parte da pessoa jurídica, essa é uma possibilidade de abuso, no sentido de eu estou contraindo obrigações, mas eu não tenho subsídios para pagar essas obrigações, né? E aí você vai e pede essa despersonificação ou desconsideração da pessoa jurídica. Para o quê? Para você identificar quem são os sócios, quem são os proprietários dessa pessoa jurídica e, diante dessa identificação, você os aciona para pagar o débito. Tá? Então, o juiz ele vai acatar a desconsideração da pessoa jurídica, mas tão somente para essa dívida. Não importa as outras dívidas da empresa. Tá? Ela não se estende, essa decisão da despersonificação ou desconsideração da pessoa jurídica não vai se estender aos demais débitos da empresa, tão somente a essa ação judicial qual foi requerida, ok? E aí, dessa feita, por isso que se fala que a desconsideração, ela não acarreta a extinção da pessoa jurídica, eu não estou extinguindo a pessoa jurídica, até porque a gente viu aula passada que a extinção da pessoa jurídica só se dá em algumas situações e desde que liquidada todas as obrigações, tão somente se houver algum tipo de partilha, faz a partilha entre os sócios e então eu dou baixa nos órgãos que lhe são devidos, né? Baixa ou no estatuto ou no contrato social, nos atos constitutivos, certo? Fora isso, não há que se falar em extinção da pessoa jurídica. Outra feita, quem são os legitimados ativos, né? Quem são aqueles que podem acionar e requerer a desconsideração da pessoa jurídica? A gente tem como a parte interessada, que é o caso aqui da concessionária, que adquiriu os 4 carros por parte da empresa, que vendeu, né? Ou se não, também o Ministério Público, quando cabe a ele intervir, quando pode o Ministério Público, nesse sentido, for de interesse coletivo, né? For de interesse coletivo, a ação do Ministério Público. Quais são os requisitos, né? Personalidade jurídica,
caracterizado por desvio de finalidade e confusão patrimonial. Então, a partir do momento que eu tento, que né, fica demonstrado, né, que a pessoa jurídica ela está blindando, está sendo utilizada no sentido de blindar os patrimônios da pessoa física, e isso vai ser caracterizado, vai ser demonstrado diante da ação judicial, você tem que fazer prova, né, dessa situação, que é o caso do exemplo que eu falei. A empresa está devendo, ela tem uma sentença judicial na qual ela precisa efetuar o pagamento para cumprir, e aí busca-se todos os meios possíveis para a liquidação desse débito e não encontra diante da pessoa jurídica. Não há dinheiro em conta, não há bens, nem móveis, nem imóveis em relação à pessoa jurídica. Sequer há dinheiro em caixa ou, dependendo da atividade que ela exercer, dificilmente o terá, tá? Esses requisitos, eles estão no Código Civil, está lá no artigo 50 do Código Civil. E, de outra feita, há também a possibilidade da desconsideração inversa. O que vem a ser a desconsideração inversa? É quando quem deve é o sócio, né? Enquanto bem físico, né? O particular, ele físico, pessoa física, ele quem deve. E aí, quando identifica-se que a pessoa física ela está utilizando da empresa para blindar o seu patrimônio, o juiz também pode fazer o inverso. E aí fazer com que os bens da pessoa jurídica pague as dívidas da pessoa física. Então, o juiz ele só vai... assim, é uma decisão extrema, tá? Se a desconsideração da pessoa jurídica é uma etapa da qual o juiz tem um cuidado e você efetivamente precisa arcar com os requisitos, na desconsideração inversa, só um pouquinho, deixa eu só finalizar o pensamento, eu já te atendo, tá? Até assustei. Na desconsideração inversa, efetivamente, é uma situação, uma exceção mesmo, tá? Não é uma decisão da qual o juiz ele toma com frequência. Na desconsideração da pessoa jurídica, ele ainda se enquadra nos requisitos, ele já de imediato. A desconsideração inversa da pessoa física para a pessoa jurídica é um ato de bastante exceção em relação ao judiciário nessa situação. Então, o juiz ele vai estender, né, os efeitos da relação jurídica dos particulares aos bens em relação ao sócio. Então, aqui, quando a gente fala em desconsideração inversa, eu tenho os bens da pessoa jurídica, né, quando eu consigo demonstrar no processo que os bens da pessoa jurídica ele está ocultando ou desviando os bens pessoais na intenção de um prejuízo a terceiro. Se eu não conseguir efetivamente demonstrar isso no processo, dificilmente o juiz vai acatar que os bens da pessoa jurídica, ainda mais tratando-se de uma sociedade empresária, em que você tem 2 ou mais sócios, para que arque, né, o patrimônio da pessoa jurídica pague os bens da pessoa física. Pode falar, eu não sei quem me chamou. Quem tinha chamado? Fui eu, professora. Não, acho que a senhora sanou minha dúvida. A senhora sanou minha dúvida, é que eu estava com dúvida sobre a questão do... Quando a pessoa jurídica ela é uma sociedade, se pagaria a dívida da pessoa física, pessoa natural. Essa que era a minha dúvida, mas a senhora já respondeu. Em regra não, William. Em regra não. Em regra são duas coisas bem separadas. Pessoa física é pessoa física, pessoa jurídica é pessoa jurídica. E a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, quando a gente tem tem a empresa, de não confundir essas coisas, entendeu? Porque senão quando você vê... Oi, pode falar. Não, pode concluir, aí eu vou nesse assunto mesmo. Tá. O que acontece? Porque quando você tem uma empresa e você não tem essa limitação entre... Principalmente quando se fala de MEI, né? De pequena empresa ou microempreendedor e tal. O que acontece? Às vezes você confunde, né, os recebimentos da empresa e com as contas da pessoa física e tal. E essa confusão,
às vezes leva, inclusive, à insolvência da empresa, né? Porque você acaba tendo uma despesa muito maior do que aquela que seria a retirada sua mensal dessa empresa, para ela continuar gerindo, né? E muitas empresas acabam sendo deterioradas, insolventes, em decorrência desse descuido. Porque quando você tem a pessoa jurídica, você tem que ter, assim, muito certo o seu contas a receber, o seu contas a pagar. Ah, sobrou, sei lá, 10 mil reais no mês. Tá bom, desses 10 mil, nós somos em quantos sócios objetivamente estão trabalhando? A gente vai tirar, sei lá, 5 mil por mês dessa empresa, os outros 5 nós vamos deixar a cargo da empresa. E aí você tem que se manter com isso que você pode tirar, né? Muitas pessoas acabam se confundindo e colocam os bens os valores, as contas e tal, a serviço da empresa. Pode falar, Adolfo. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Professora, só para exemplificar, eu passei por uma situação dessa. Eu tenho um profissional liberal, né? Eu tenho um MEI. Certo. Só que antes disso, antes disso eu tinha uma sociedade onde, infelizmente, tive um problema com o meu sócio num contrato que nós tivemos. E ele me deixou na mão. E aconteceu que, por conta de eu ainda estar na época, eu estava ainda com o CNPJ ativo, eu tive que arcar com todo o prejuízo, né? Eu tive que pagar e tudo, mas assim, é igual a senhora falou, foi questão CNPJ, não Adolfo. Então, assim, eles bloquearam a conta na época, a conta jurídica, não a conta física. A minha conta física pessoal, eu ainda consegui manter alguma coisa assim, mas foi bem complicado. Para depois ter que arrumar tudo isso daí, olha, eu tive que entrar com um advogado, foi difícil, viu, professor? Então, assim, é uma questão realmente que a gente tem que ter esse disposto de separar realmente o que é um, que é outro, porque às vezes a gente fala assim, eu vou entrar contra aquela pessoa, não, vou entrar contra a empresa, né? Ou se a pessoa te prestou é a empresa que responde. E a princípio é a empresa que responde. Né? E só, até porque se você entrar com ação direto em relação à pessoa, qualquer advogado, não vou dizer, nem precisa ser bom, não. Qualquer advogado vai alegar ilegitimidade passiva do sócio. Né? Quem responde é a pessoa jurídica, eu não tenho nada a ver com isso. Ponto. E na época aconteceu isso comigo, porque eu tentei entrar contra, porque a nossa prestadora, ela entrou contra a empresa por conta do contrato. E aí eu tentei entrar contra o meu sócio. E aí, ou seja, aconteceu que o próprio advogado falou, não, aí você tem que entrar contra a sua própria empresa, né? Porque, na verdade, você e ele era sócio na época, né? Então, você tem que entrar contra a sua empresa porque na época, como assinou o contrato... Exatamente, ele ainda fazia parte, então eu tive que entrar, eu com outro sócio, eu tive que entrar contra a ação da minha própria empresa para poder que ele também arcasse com os danos. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Assim, então a ideia, em regra, é isso. Oi, Sandro. Mais uma. Aproveitando até o gancho do colega. Vamos lá. Isso aí. Falando sobre essa despersonificação, no slide anterior, a senhora falou que essa desconsideração da pessoa jurídica ela é uma exceção, né? E, em razão de fraude ou abuso. Mas e se não for configurado uma fraude ou um abuso? Pode ser um revés financeiro, uma crise econômica. Ela enquadra ainda? É possível conseguir ou não? A empresa ela faliu, por exemplo. Não foi uma fraude nem nada, enfim. Ela não conseguiu se manter e nem honrar os seus compromissos. Ainda assim é possível essa situação? Então, o que vai efetivamente determinar, é claro que é um contexto bem particular, né? E o caso concreto que efetivamente define. Então, assim, a empresa, quando a gente fala em falência, primeiro ponto que a gente tem que pensar em falência, qual que é o escopo, assim, na falência, o que acontece? Eu tenho um contas a pagar maior do que o meu contas a receber. Esse é o ponto.
E aí o meu contas a receber mais o patrimônio que eu tenho, se eu levar a liquidez, eu não consigo pagar as minhas contas. E aí, dessa situação, eu posso chegar ao ponto de pedir a falência. Então, nesse contexto, os bens dos sócios não vão responder pela pessoa jurídica, tá? A não ser que, efetivamente, fique configurado, fique demonstrado que houve fraude por parte dos sócios. Mas tratando-se tão somente dessa relação da falência, se eu não conseguir configurar a fraude ou o abuso por parte dos sócios, eu não vou ter a desconsideração da pessoa jurídica. Porque o que vai acontecer na falência? Na falência, o juiz vai colocar lá quais são os credores, quais são os bens da empresa, quais são o conta a receber da empresa, e daquele valor que ele tem lá, né, dos bens, com as vendas dos bens e tudo, ele vai efetuar o pagamento dos credores. E nisso tudo, todos os credores vão receber? Provavelmente não. Ou, né, ou melhor, pode até receber, mas recebem, pode ser valor menor do que lhe cabia, sem juros, sem multa, né? Porque o que entra na falência? Na falência, ó, a empresa está se desfazendo. Você quer receber? A gente tem tanto, a possibilidade de pagamento é essa, entendeu? E aí, é claro, você segue uma ordem de quem tem preferência de recebimento e tal. Agora, se não configurar o abuso e a fraude por parte dos sócios da empresa, em regra, não há que se desconstituir a empresa, tá? Não há que se personificar, agora, se né, pediu a falência, mas identificou lá que houve fraude, houve movimentação do patrimônio, alienação do patrimônio em nome dos sócios, aí eu tenho desconsideração e aí vai atingir os bens dos sócios. Mas, em regra, na falência, nesse contexto normal da falência, não cabe, tá? Mas, e aí, assim, ó, o que vai efetivamente definir se pode ou não pode se é o contexto geral, né? Na verdade, assim, o caso concreto. Porque se a gente conseguir demonstrar isso, aí o juiz, na verdade, ele deixa da falência e já busca os bens dos sócios efetivamente e já quita todos os débitos ali. William, você tinha aberto seu microfone, você quer falar alguma coisa? Sim, professora. Mas, assim, no caso, uma empresa entra em falência. Ela entrou em falência das maneiras corretas, né? Normais. Assim dizer. Normais, é isso. E aí futuramente, ela abre um outro CNP, uma outra pessoa jurídica com os mesmos sócios e no mesmo segmento empresarial. Nesse caso, a dívida se mantém ou cessa todas as dívidas e aí esse grupo de sócio pode continuar sua vida empresarial normalmente? Então, eles têm duas coisas, ó. Eu tenho uma pessoa jurídica, a qual foi decretada a falência, e os bens e contas a receber e tal, é que vai suprir aquelas obrigações contraídas naquela pessoa jurídica. Aqueles sócios, né, que eram sócios daquela pessoa jurídica que faliu, pode constituir uma nova pessoa jurídica, ainda que seja na mesma área de atuação? Pode, né? Se a gente pensar assim, ó, é claro que eu vou fazer uma analogia aqui, às vezes um pouco tanto esdrúxula. Só um pouquinho. Não, tudo bem. Pensamos assim, ó, o Trump, ele faliu 4 vezes na vida dele. E todas as outras, cada vez que ele falia, ele se reerguia. É claro que a gente está falando de uma legislação de falência e recuperação judicial diferente da nossa. O que acontece? Quando essa empresa, efetivamente, ela quebra, né? Mas para que esses sócios venham constituir uma nova empresa em relação à mesma atividade, aquele processo de falência, ele tem que finalizar, entendeu? Efetivamente. Eu tenho que finalizar toda aquela
aquela atividade e tal. E se eu não me engano, pela lei de falência, ela vai determinar um prazo, né, que eles têm que aguardar para uma nova retomada de uma constituição de uma nova pessoa jurídica. Eu não vou lembrar agora esse prazo e qual que é o artigo da lei que vai falar isso, mas eu posso ver depois para você, não tem problema não, tá? Mas vocês vão estudar isso também, mas uma parte do direito civil mais para frente. Diga, Adolfo. Não, professora, era só com relação realmente a essa questão, porque assim, eu tive que esperar, por exemplo, 2 anos após o fechamento da outra empresa, tudo, para que aí eu pudesse abrir uma outra empresa, né? Então, assim, no caso, e ainda assim, existe na minha, vamos colocar assim, na estadual, na junta comercial aqui do estado, tem um contrato, tem a rescisão, um porquê que foi desmembrado, porquê que foi feito, tem todo o processo, cópia, né, de todo o processo, e aí ela determinou, falou, só daqui 2 anos para você fazer uma nova abertura de empresa, se for uma empresa normal, na mesma proporção que tinha. Aí, como MEI, eu pude abrir antes disso, né, porque devido ao capital, então foi menor, então eu falei, não, beleza, então eu posso. Agora, se caso eu fechar um contrato maior, aí eu ainda não estou naquele prazo para poder mudar a minha inscrição, né? O meu CNPJ. Então, dependendo do contrato, eu tenho que desmembrar em 2 para que possa tentar estar dentro daquilo que eu posso garantir hoje dentro do MEI. Para se enquadrar dentro da MEI, né? Exatamente, para se enquadrar. Então, é que na verdade assim, não é que não efetivamente não posso, mas tem um prazo pré-estabelecido pela própria legislação, né? Ainda mais se tratando de uma empresa da mesma categoria, né? Pelo que o senhor falou, acredito que não tenha sido falência, tenha sido a destituição até por vontade dos sócios e tudo mais, né? Exato. Então ela estabelece até para não configurar essa questão da fraude de uma empresa para outra. Né? Porque senão poderia fazer o quê? Abrir outra empresa, entendeu? E aí continuar... você movimenta, exatamente. Continuar com a mesma atividade, deixar o detrimento daqueles credores lá que vocês ficaram devendo e pronto. Né? Digamos assim, se não tivesse baixa. Então, a legislação acaba cuidando disso para que não tenha... Porque se ela permite, né, isso, a gente no direito pode configurar a fraude contra credores, ou seja, você vai estar utilizando de outra empresa no intuito de prejuízo a terceiro, e aí toda essa nova empresa aqui, os bens dela passam a responder para de trás, e aí vira aquele bolo, né? Bom, então, na desconsideração inversa, é inversa mesmo, é os bens da sociedade empresária que vai assumir, né, que vai se valer para o pagamento da pessoa física. Mas, assim, desconsideração inversa, eu confesso, eu me formei em 2002, advogo desde então, eu ainda não vi em nenhum processo desconsideração inversa, nem pedido e nem na prática. Entendeu? A desconsideração da pessoa jurídica, processos em relação a... Só um pouquinho, tá? Questão de consumo e tal, imensos. Oi, Adolfo. Uma dúvida, professora. Com relação, por exemplo, à questão por exemplo, da Oi, ela está em questão judicial, né? Ela está em recuperação, né? Recuperação judicial. Então, ela pediu falência, né? Mas já existe 2 compradores, que é a TIM e a Vivo, né? Porém, eles estão aguardando um momento para poder... No caso, por exemplo, quando a empresa ela tem capital aberto, no caso, nessa questão, e ela abriu, como que o direito age nesse sentido? Porque ele é tipo assim, por ter capital aberto, ele tem outros sócios, né? Então... Sim. Aí você tem uma... Na verdade, você tem uma imensidão de sócios, né? Porque todo mundo que tem ações
Você pode ter alguém com lote de 100 ações, você pode ter lote de 1.000, etc. Então, assim, você tem um capital totalmente fracionado. Nesse caso da Oi, o que acontece? Quando você tem ações, a partir de uma certa quantidade de ações, você passa a ter direito de voto. Tá? Então, por mais que ela tenha capital aberto, o capital que é aberto, mesmo da Oi, ou qualquer, mesmo igual a Petrobras e tal, ela não abre mais do que 49% do seu patrimônio, do seu capital. Porque sempre tem aquele, que maioria, para ter 51%. Entendeu? E aí, para que tenha voz, né? Então, com determinada quantidade, com determinada porcentagem de ações, você passa a ter voz no conselho. Tá? E no caso da Oi, professora, eu tenho como chegar ao patrimônio dos sócios? Dificilmente, né? Até porque dela não se trata nem de fraude, nem de abuso por parte dos proprietários, né? Dela foi uma questão, acho que, de gestão e a questão econômica mesmo. Levou a tal situação. Que levou. Mas... e hoje você tem, assim, as empresas no segmento e a Oi, pela sua capacidade e tal, ela não suportou a concorrência das demais, né? Então, né? Então, assim, não atinge os bens do sócio numa situação como o da Oi. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho duas compradoras, né? Aí, aqui a gente tem algumas situações que vão permear isso. Primeiro que eu tenho, assim, aguarda-se uma organização em relação às contas, receber e a pagar. E outro ponto é que a compra da Oi, ela tem que passar pelos órgãos de controle. Por quê? A compra da Oi, ela não pode configurar como se fosse um monopólio por parte daquela que está comprando. Então, tem que fazer a análise, vamos supor, a TIM que vai comprar a Oi. A TIM comprar a Oi, ela vai caracterizar como maioria de mercado em detrimento das demais, né? Então, você tem todo um cuidado, né? Um cuidado para ver se isso não vai virar só um monopólio, ou seja, vai que com a compra da Oi, a TIM tem, sei lá, mais de 51% do mercado, né? Aí eu não vou ter concorrência, ela não vai ter efetivamente concorrência para cima dela e tal. Então tem todo, assim, acaba sendo, tem uma amplitude maior, né? Não basta ali só a vontade de comprar e adquirir a empresa. Vai um pouquinho além, às vezes, do que os nossos esforços, certo? Vamos lá, então. Mas, me interrompam mesmo, só assim a coisa vai fluindo, né? Bom, em relação à despersonificação ou desconsideração da pessoa jurídica, é isso. Ela vai ser caracterizada diante da pessoa jurídica, mas isso não vai acontecer efetivamente em associações nas associações e fundações, tá? Quando a gente fala de associações, que é um tipo de pessoa jurídica, a gente está falando da união de pessoas que vão se organizar para fins não econômicos, tá? Então, nas associações, elas não visam lucros efetivos, tá? Tem que ser para fins lícitos, é claro, né? E ela deve ter registrado também seu estatuto, que nada mais é do que as cláusulas daqueles que fazem parte dessa associação, qual que é o objetivo da associação, qual que é a função, a missão, qual que é o domicílio dessa associação. Então, dentro desse estatuto, é o que vai demonstrar efetivamente, assim como o contrato social, todos os pormenores relacionados a essa associação. As características dessa associação: não persegue lucro, né? E nem tem intenção de dividir resultados. Tá? Então, quando se pensa em associação, né, é sem fins lucrativos e não persegue lucros e não divide resultado.
Então, inexistência entre os associados, não há direitos e obrigações recíprocas entre esses associados. E essas associações, elas podem ter fins altruístico, científico, artístico, beneficente, desculpa aqui, religioso, cultural, político, esportivo, recreativo, né? Então, são vários os objetivos possíveis dentro de uma associação, mas jamais no intuito de lucro e divisão de resultados, tá? Outro ponto que para excluir um associado só é admissível por justa causa, né? E isso vai estar determinado lá nos termos estatutários. Então, o estatuto vai demonstrar a exclusão do associado, quais são as possibilidades, quais são as situações que podem ocorrer, né? Essa exclusão do associado. E, de qualquer forma, ainda que haja possibilidade de exclusão, esse procedimento deve segurar a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, aquele que vai sofrer um procedimento de exclusão, ele efetivamente tem que se proteger, ele tem que se defender, né? E contradizer, contra-argumentar aquilo que estão lhe colocando como justa causa, tá? Obrigatoriamente, né? Então, não basta, eu não quero que fulano continue na associação. Só o não querer de um presidente da associação tá fazendo valer? Não, tá? Obrigatoriamente, para essa justa causa, ela tem que estar efetivamente declarada, pré-determinada lá no estatuto, tá? Outro ponto é intransmissibilidade da qualidade de sócio, ou seja, em regra, se lá na pessoa jurídica, né, você e mais 2 sócios, e você quer sair da sociedade e transferir a sua parte, né, a sua cota-parte a um terceiro, você tem possibilidade de fazê-lo, né? Aqui na associação, não. Né? Em regra, não se tem essa transferência. Eu não posso transferir. Só um pouquinho. Em regra, eu não posso transferir, a não ser que o estatuto de constituição dessa associação assim permita. Se na constituição da associação permitiu-se que houvesse a transmissibilidade da qualidade de sócio, né, de associado, na verdade, aqui está sócio, mas é associado a palavra correta, se assim permitir, aí pode fazer, mas em regra não há. Diga, Sandro. Acho que a senhora já respondeu, porque quando começou a falar dessa intransmissibilidade da qualidade de sócio, eu pensei que nós estávamos voltando a falar das empresas, né? Aí eu ia perguntar. Não, mas entendi agora. Nós continuamos falando de associação aqui, né? Isso, não. Okay. A gente parou de falar de empresa, estamos falando só de associação agora, tá? Então, em regra, né, eu não transmito essa qualidade de associado, né? A não ser que lá na constituição da associação haja uma autorização para que eu faça. Isso está lá no artigo 56 do Código Civil, tá? Em relação aos direitos dos minoritários, ou seja, aqueles que têm poucas ações, vamos colocar assim, né? Pode-se reunir, então, 20% dos associados pode reunir e convocar qualquer órgão deliberativo. Então, a partir do momento que daqueles que têm parte só de ações pequenas, né? Se ele não tem voz sozinho, juntando, aglomerando-se, 20% dos associados pode convocar qualquer ato deliberativo. Então, pode convocar uma assembleia para resolução e solução de alguma coisa, convocar uma assembleia para troca de pedido de troca de diretoria, caso haja alguma situação em desconforto em relação àquilo que está sendo ou foi pactuado ou preservado em relação à associação, tá?
Então, a partir do momento que eu tenho 20% dos associados em conjunto, estes podem convocar qualquer ato em relação ao órgão deliberativo. Que mais em relação a associações? Em relação à associação, Professora, é isso? Oi. Eu estou com uma dúvida sobre a questão do desligamento do sócio. Da empresa ou da... Então, o que acontece? Por exemplo, se a gente faz um desligamento do sócio, a gente mesmo sendo por justa causa, a gente vai ter que entrar com um processo judicial, ou o processo de desligamento do sócio pode ser uma coisa interna e caso... Isso. Ó, aqui, a exclusão do associado, o que vai acontecer? Lá no estatuto, você vai ter o procedimento que deve ser utilizado para a exclusão deste associado, tá? Então, você vai ter um procedimento interno, né? Vamos pensar assim, um processo administrativo, né? Interno. E diante deste processo administrativo, uma vez configurada efetivamente a justa causa, que vai ser um rol taxativo dentro dos termos estatutários, você vai caracterizar a exclusão desse sócio. Obrigatoriamente, eu preciso efetuar o pedido dessa exclusão do associado via justiça, né? Se efetivamente ele ficou configurado que ele incorreu na justa causa, pré-determinada pelos termos estatutários, se assegurou ampla defesa e contraditório dentro do procedimento administrativo, não, eu não preciso de um processo judicial. O que pode acontecer é o questionamento deste procedimento administrativo nas vias judiciais por parte daquele que foi excluído, tá? Mas a exclusão do sócio, desde que dentro dos termos do estatuto, de acordo com a justa causa lá prevista, com o procedimento também administrativo para a exclusão desse sócio lá previsto, se seguir aqueles moldes, não há que se falar em processo judicial. Tá? Eu não preciso. Professora? Oi, Sandro. Então, vou voltar àquela pergunta sobre associação e vou botar um exemplo, né, da minha vivência. Eu fui, durante algum período, eu sou servidor público, e durante um período eu fiz parte da diretoria da associação dos servidores, né, desses órgãos, de vários órgãos, enfim. E houve, em algum momento, uma disputa judicial entre essa associação e o sindicato que representava a categoria, onde o sindicato argumentava que nós, de alguma forma, nós não, a associação estava usurpando o direito de representação. Exatamente. Uma coisa antiga, né? E houve lá um processo judicial, enfim, uma multa milionária. E então, essa multa estava sob júdice, e quando da eleição para a nossa diretoria, nós fomos muito alertados de que se houvesse uma execução, nós poderíamos entrar aí com os nossos bens pessoais por sermos da diretoria. Por isso, foi esse o motivo da minha pergunta. Se no caso de uma associação, caso uma multa, que seja, né, mesmo que não tenha havido dolo na ação, se talvez não todos associados, mas talvez a diretoria, de alguma forma, tem que responder pelos seus bens para poder suprir o pagamento da associação. Só vai, assim, efetivamente, Sandro, só vai ter... Eu vou falar de forma, assim, bem, digamos assim, bem aberta, tá? Quando se fala na associação, em regra, o que vai atuar em pagamento às obrigações efetuadas pela associação é tão somente os bens da própria associação, né? Até mesmo porque ela não tem qualquer finalidade lucrativa, né? Pois bem, os bens da diretoria vai assumir essas obrigações? Em regra, não tem que assumir. Ainda mais quando o exemplo que você me colocou é de uma nova diretoria, de um processo que já estava correndo provavelmente há longos
longos anos, né? Não foi de uma situação efetivamente daquela nova diretoria, então não haveria qualquer razão para o próprio o juiz predeterminar a desconsideração aí da associação e apreensão dos bens da diretoria, entendeu? Porque o questionamento de uma ação, né, na verdade, ela já era pretérita. Então, eu não posso, né, passei a assumir agora a associação. Eu que não tinha nada a ver com aquilo que foi resolvido ou foi realizado. Antes de mim, eu assumi a responsabilidade. Eu, enquanto Carina, né? Agora, a associação, não. A associação, sim, né? E eu só vejo a situação daquele que, enquanto diretor, assumir e aí arcar com seus bens todos, só se ele efetivamente agiu com fraude, né? Se teve algum desvio por parte dele em relação à associação, e aí eu ter o atingimento em relação aos seus bens, mas não necessariamente para suprir obrigações da associação. Eu não vejo como caracterizaria, posso estar errada, tá? Mas eu não vejo como caracterizaria a apreensão de bens da diretoria da associação em cumprimento que seja uma decisão judicial em relação à disputa ali entre associação e sindicato. Então, não vejo como configuraria. Daria uma boa discussão se qualquer juiz o fizesse. Graças a Deus acabou meu mandato também. Tá salvo, né? Tá salvo. Mas assim, eu creio que não há esse risco não, viu, Sandro? Da diretoria, pelo fato de estar... Até porque, assim, ó, você tem um mandato, 2 anos na diretoria da associação, geralmente, né? 2 anos. Com possibilidade de recondução e tal, mas não tem, a não ser que o diretor agiu com dolo, com má fé, no intuito de prejuízo de terceiro, na verdade, ele assim o responde, né, efetivamente. Certo? William, respondi a sua questão? Antes do Sandro? Sim, professora, respondeu sim. Então tá. Então vamos em frente, né? Aqui da intransmissibilidade já tinha falado e aí eu ia começar a falar de fundações. Pois bem, a gente falou na aula passada das fundações públicas, né? Aquelas que são criadas por lei. Na questão das fundações particulares, elas são criadas pelo Poder Executivo e são autorizadas por lei, né? Então, você tem uma universalidade de bens, eles são personificados, fazem parte da fundação e eles têm atenção ao fim da própria unidade, em função da própria criação da fundação, né? A gente tem 2 elementos, que é o patrimônio e o fim. O que é o fim? É o objetivo. Ele é imutável e não pode visar lucro, né? A fundação, assim como a associação, não pode visar lucro, né? O objetivo da fundação. Quando você cria uma fundação específica, seja religiosa, seja científico, ela é tão somente para aquele fim. E esse fim, uma vez a fundação criada para este fim, ele é imutável. Você não altera, tá? Você não altera o objetivo, o fim, né, determinado para a fundação, tá? São criadas a partir de escritura pública ou testamento, né? E aí você tem aqui geralmente, né, aqueles que, né, o Roberto Marinho, por exemplo, deixou em testamento a necessidade da criação da Fundação Globo. O Ayrton Senna foi criado uma fundação também em seu nome depois da sua morte, né? O Lula criou uma fundação, né, durante o seu governo, né? Que a gente soube que os fins também se justificaram pelos meios, né? Enfim, mas cria-se, né, essas fundações no intuito de algum benefício,
né, de algum fim pré-determinado. Pode se constituir, né, para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. Tá? Isso está lá no artigo 62 do Código Civil. Então, o Código Civil ele vem e pré-estabelece quais são as possibilidades, quais são os fins aos quais são dirigidas essas fundações. Os pressupostos, né? Dotação de bens livres, ou seja, as fundações também têm os seus bens específicos, né? Isso não vai estar vinculado àqueles que criaram a fundação. A especificação dos fins, ou seja, eu tenho que ter um fim pré-determinado, né? Previsão do modo de administrá-las. Aqui eu tenho como um pressuposto, mas não é um pressuposto essencial, tá? Não é um pressuposto obrigatório, né? Então, eu posso constituir a fundação sem esse modo de como vai ser administrado. E obrigatoriamente, tem a elaboração de estatutos, que vai estar por base dos objetivos, deve ser submetido à apreciação do Ministério Público, e o Ministério Público que vai fiscalizar essas fundações, tá? Para identificar se as fundações estão incorrendo nos requisitos e nos fins a qual se destinam. O nascimento, né, assim como das associações, das fundações, de qualquer pessoa jurídica, né, é o registro lá dos estatutos, no caso da pessoa jurídica, não o estatuto, mas dos atos constitutivos no registro de pessoa jurídica. Que aqui, né, a gente vai ter a junta comercial. Né? Para nós aqui em Cuiabá, quem não sabe onde fica, fica ali perto daquela pistinha da Hot Wheels, na frente do grande templo. Né? As características em relação à fundação é que seus bens são inalienáveis e impenhoráveis, desculpem aqui, depois eu corrijo no slide, antes de passar para vocês. Então, os bens são inalienáveis, impenhoráveis, ou seja, eu não posso vender os bens da fundação. Os bens da fundação são impenhoráveis. O que quer dizer isso? Em regra, eles não vão ser utilizados para o pagamento qualquer que seja de dívida, né? Para que aliene ou penhore esses bens, obrigatoriamente tem que ter autorização judicial e também tem que ter a consulta ao Ministério Público. Né? Os estatutos das suas fundações são suas leis básicas, então é aquilo que se faz lei para a fundação, então tudo deve ser obedecido de acordo com os estatutos. Os administradores devem obrigatoriamente, só um pouquinho, Vinícius, William, desculpa, prestar conta ao Ministério Público e no caso das fundações, não há que se falar em sócio. Pode falar, William. Professora, em caso de fechamento da fundação, seja oficialmente fechado, os objetos não, como posso falar, os materiais, não, tá bom, não lembro a palavra agora. O patrimônio. O patrimônio dessa fundação vai para onde, caso ela feche? Então, se a gente pensar assim, a Fundação Lula, ela se desconstituiu, né? A constituição da Fundação Lula, ela é pré-determinada, vamos pensar assim, né? Ela foi criada no intuito da organização das palestras e atividade que ele exercia fora do contexto político, né? Em relação a essa fundação, ela não gerava um cunho de lucro e ela tinha um cunho de, vou dizer caridade, de assistência, tá? Então, o dinheiro que era recebido lá era de cunho de assistência. O que se faz? Eu vou desconstituir a fundação. Primeiro ponto que se faz, em relação aos fornecedores, né, que estão relacionados
a fundação, deve se arcar com todos os valores, deve quitar todas as dívidas relacionadas à fundação, né? Então, eu quitei, liberei de tudo. E aí, o patrimônio dessa fundação, o que sobra, o que resta, né? Ela vai para aqueles que constituíram a fundação, né? Depois de pagar todo mundo, liberou tudo, zerei a conta, e aí, se sobra alguma coisa, esse valor vai para aquele que constituiu a fundação. Geralmente, isso está pré-determinado, seja pelo testamento daquele que o pediu para que fosse criada a fundação pós sua morte, né? Depois que eu abri o testamento, eu vou identificar, então lá deve ter pré-determinado. E se não for em morte, se for em vida ainda, mas no seu estatuto isso já vai estar pré-determinado como que vai se desconstituir, tá? E a favor de quem será. O término, né? Então, tornar-se ilícitas, né? Impossível ou inúteis a sua finalidade, eu não tenho mais como continuar a finalidade, e aí o término também, se vencido o prazo da existência, porque lá no estatuto eu posso pré-determinar um período de existência da fundação. E aí, vencido esse prazo, eu tenho o término dessa fundação. E aí é o que se faz, paga-se todos os credores, né, todos os fornecedores em relação a essa fundação, e se sobrar, assim, parte de algum tipo de patrimônio, até porque a ideia não é adquirir patrimônio no intuito de visar lucro, essas coisas e tal. Você vai ter, em termos de patrimônio, tão somente aquilo necessário para gerir as atividades da fundação. E se sobrar, vai àqueles que constituíram a fundação. Bom, além da fundação... Gente, são 8h10. Eu posso continuar? A gente tem mais 2 ou 3 slides só, tá? Em relação à pessoa jurídica aqui. E aí, em relação ao domicílio... Você ia falar alguma coisa, Sandro? Só ia falar que pode continuar. Não, porque senão eu vou interromper 2 slides. Em relação às pessoas jurídicas, domicílio das pessoas jurídicas, né? Em relação à União, obrigatoriamente, Distrito Federal, estados e territórios, as respectivas capitais, né? Hoje a gente não tem mais nenhum território brasileiro, né? Tinha, antes da Constituição de 88, a gente tinha Fernando de Noronha enquanto território, mas com a Constituição de 88, Fernando de Noronha voltou para o estado de Pernambuco, né? Então, o que a gente tem como domicílio das pessoas jurídicas, enquanto os estados, é as respectivas capitais. Do município, lugar onde funciona a administração municipal. Então, na prefeitura, né? Vamos colocar assim. E em relação às demais pessoas jurídicas? Primeiro ponto, a regra é onde elegerem o seu domicílio especial, ou seja, o que está pré-determinado no estatuto para as fundações e associações e os atos constitutivos para a sociedade, seja simples ou empresária. Se as empresas não elegerem um domicílio especial, o lugar onde funcionarem, tá? Onde está o seu estabelecimento. Se eu tiver diversos estabelecimentos, né, e eu não pré-determinei um só como matriz, por exemplo, cada um deles vai ser considerado domicílio para os atos que neles estão praticados. Então, se eu tenho um estabelecimento em Cuiabá, em Várzea Grande, Sorriso, Sinop, Lucas, né, de acordo com aquilo que foi praticado em Cuiabá, o domicílio, né, da empresa será o de Cuiabá, aquilo que foi praticado em Várzea Grande com a empresa de Várzea Grande, de Sorriso. Tudo que foi praticado em Sorriso está vinculado àquele estabelecimento de Sorriso e assim por diante. Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, né, suponhamos a sede fica no estrangeiro, o lugar do estabelecimento que estiver no Brasil, a que ela corresponder. Então, suponhamos que
a sede, a diretoria esteja fora do Brasil, nos Estados Unidos, Europa, qualquer lugar que vocês pensarem fora do Brasil. O que vai caracterizar para a gente enquanto domicílio vai ser o local que no Brasil ela está correspondendo. Então, que ela tenha uma atividade em Mato Grosso. Então, para nós aqui, ela terá atividade no Mato Grosso. Mas suponhamos que ela atue no Brasil todo e não tenha nenhum escritório específico, né? Se ela não tiver nenhum escritório específico, a gente vai poder determinar a notificação da empresa e tal, qual vai ser o domicílio dela, vai ser fora, e aí a gente vai ter que atuar através de carta rogatória, tratando-se de meio judicial, tá? Diga, Sandra. Em que pese, eu imagino, tenho certeza que seja obrigatório quando a pessoa vai abrir sua empresa e fazer o registro, enfim, que ele vai ter que declarar um endereço, né? Evidentemente, para seu domicílio. Mas hoje a tendência, principalmente startups, aí tem gente que trabalha tipo só no mundo virtual, né? E talvez aquele endereço que ele colocou seja o endereço de sua casa e tal, mas não é nem o endereço de fato onde funciona a atividade empresarial. Essas coisas se confundem ou não? Como é que fica essa situação de empresas que existem praticamente só no mundo virtual? Então, a gente tem uma legislação para as empresas que são online, né? Então, você vai ter a configuração quando você faz a abertura da empresa, quando você tem lá os atos constitutivos, você já pré-determina que ela tem atividade online. E, em contrapartida, tratando-se de uma atividade em termos de compra e venda, né? O que a gente tem muita compra e venda ela vai ser assim, ela vai ter ainda assim, ela vai ter um endereço, né, pré-fixado. Esse endereço pode confundir-se com o da pessoa física? Pode, entendeu? Pode, tratando-se de uma loja online, mas ela vai ter CNPJ próprio. Ela vai ter CNPJ próprio. O que vai ter que, assim, o que a gente vê nisso tudo é se a constituição efetiva dessa empresa se deu pelos meios corretos, se lá é só efetivamente a residência ou se eu tenho a atividade empresária também, né? Porque por muitas das vezes a gente tem a constituição da empresa só online e o endereço que colocou sequer era da empresa. Aí a gente já vê o desvirtuamento da própria legislação, né? Então, tratando-se de empresa online, além da legislação normal, a gente tem uma legislação específica para ela em termos de apresentação de documentação, etc, etc. Mas a ideia é que o endereço seja onde efetivamente eu tenho atividade empresária. Ainda que seja só de embalagem, de entrega, que efetivamente eu tenho alguma das atividades da sociedade empresária. Porque ainda que seja online, e que dependendo da empresa eu vou ter o quê? Às vezes só você, mais um ou outro que trabalham, mas ainda assim eu tenho que ter um espaço para isso, né? E se isso efetivamente ocorrer na casa da pessoa, ainda tudo bem, mas a ideia é que não se confunda com as coisas. Deixa eu ver aqui o que mais. Ainda falta da responsabilidade. Deixa eu só tirar. Caramba, hoje eu estou com 29 alunos. Espera aí, deixa eu pegar só o celular para eu tirar foto aqui. Só um pouquinho. Antes que eu esqueça, né? Pois bem, e aí para a gente terminar a parte de... Opa, até a próxima aula nada. Para a gente terminar a parte de responsabilidade,
A pessoa jurídica, ela também pode responder, né? Então, ela pode responder por conta da responsabilidade contratual, de acordo com o contrato que ela efetivamente realizou com o terceiro, né? Então, se ela não cumprir com a obrigação, né, aquela que ela assumiu via contrato, então ela vai responder pela obrigação e por perdas e danos, mais juros, atualização monetária, honorários advocatícios, isso vai estar lá no artigo 389 do Código Civil, e de outra forma extracontratual, aquilo que está fora do contrato. E aí a gente tem duas responsabilidades aqui, que é a subjetiva e a objetiva. A subjetiva, para que a pessoa jurídica seja responsável ao pagamento de ressarcimento, né? No caso de uma responsabilidade extracontratual subjetiva, precisa estabelecer o nexo causal entre o dano e o ato ilícito, ou seja, o ato praticado pelo agente, né? O ato praticado pelo preposto da pessoa jurídica, né? Efetivamente foi aquele ato que causou o dano, né? Então, para que neste caso da subjetiva eu consiga o ressarcimento do dano, eu tenho que ter o nexo. Esse ato que foi praticado pelo preposto da pessoa jurídica, ou seja, pelo representante da pessoa jurídica, efetivamente causou o dano. E só vai responder pelos prejuízos causados àquele que lhe der causa. Então, somente se o ato que foi praticado, se efetivamente causou o dano, aquele dano causado é o que vai ser respondido, é o que vai ser ressarcido. No caso da objetiva, você tem que indenizar independente da existência de culpa. Tá? Então, eu não preciso demonstrar efetivamente que você teve culpa, né? Exemplo, a empresa, pessoa jurídica, você está devendo à pessoa jurídica, né? Efetuou o pagamento lá do boleto bancário e mesmo assim a pessoa jurídica foi e negativou seu nome, ou seja, colocou seu nome lá no SPC, na Serasa, né? Negativou seu nome, apontou negativamente seu nome, né? Obstruindo seu crédito. Então, neste caso aqui, ela ou protestou, né, o boleto bancário, né, também incorrendo num óbice em relação ao crédito para você. Se ela o fez, não importa, e você tinha pago já a conta, tá? A conta já estava paga. Se ela o fez, não importa se foi erro de um funcionário, se não foi, se ela fez por querer ou se não foi erro do sistema. Só um pouquinho. Se foi erro do sistema, se não foi, não importa, ela vai pagar. Alguém... Oi, Caio, você acionou seu microfone? Não importa, tá? Neste caso, é o que a gente chama de responsabilidade extracontratual objetiva. E aí não importa se agiu com má fé, se agiu de boa fé, se foi culpa, se foi o sistema, incorreu no erro, indeniza-se, tá? No caso da subjetiva, não. No caso da subjetiva, obrigatoriamente. Aquele ato precisa ter nexo causal em relação ao dano. Eu preciso demonstrar o dano e não pode ser mero aborrecimento, né? Se aquilo não me causou nenhum dano, não há de se falar em ressarcimento. Professora. Diga. Vê onde é que encaixa essa situação. Imagino que subjetivo, enfim. Funcionário de empresa que maltrata o seu cliente. Assim, é grosseiro, ou talvez ofensa, enfim, alguma coisa dessa natureza aí. O dano, assim, vai tentar reparar esse dano, vai ser a empresa ou o preposto que a gente vai ter que acionar? É uma situação. E outra,
preposto da empresa, de repente o faxineiro está faxinando o chão, ali não colocou a plaquinha de aviso e tal, embora a empresa tenha a plaquinha de aviso do chão molhado, ele não colocou, vê alguém, escorregou, quebrou um braço. A gente aciona a empresa ou o preposto? E se isso encaixaria aí nessa responsabilidade subjetiva? Você que sofreu dano? Hipoteticamente, sim. Tá. É hipotético mesmo. Ainda mais se cair e quebrar um braço, né? Enfim, quando você está diante da empresa e o preposto dela lhe causa dano, a responsabilidade é da empresa e não do preposto. Tá? Então, se você está diante do preposto da empresa e ele agiu com assédio moral em relação a você, com desrespeito e tudo mais, ele está o fazendo. Se ele estiver dentro da empresa, ele está o fazendo em nome da empresa. Então, cabe a você acionar a empresa. Você está na empresa, o faxineiro está lá limpando e você escorrega, né? Ele não avisou que o chão estava molhado, não colocou a plaquinha de aviso, você escorregou, machucou o braço, a responsabilidade, você está dentro da dependência da empresa, a responsabilidade é da empresa. Pois bem, e para a empresa, o que ela pode fazer? A empresa, ela pode, depois, uma vez condenada em relação aos atos dos seus prepostos, ela pode acionar o que a gente vai chamar de ação de regresso e requerer o ressarcimento por parte dos seus prepostos, tanto em relação daquele que agiu diante de através de um assédio moral, e mesmo o faxineiro que não colocou a plaquinha lá no sentido de aviso do piso molhado. Qual que é o ponto aqui? Em relação àquele que agiu com um assédio, né? Uma vez efetivamente demonstrado o assédio por parte do preposto, a empresa não vai ter maiores dificuldades em acionar. Em relação ao faxineiro, para que a empresa seja indenizada, vai ter que ter um cuidado maior, porque efetivamente, para que ela seja indenizada em relação a ele tem que ter agido pelo menos com culpa, né? Ou dolo. Então, precisa ficar isso demonstrado e caracterizado. Mas, em regra, a sua ação enquanto vítima de qualquer um dos dois, a responsabilidade é da empresa, então cabe a você entrar com ação contra a empresa, né? E todo bom advogado entraria, só um pouquinho, Sandra, entraria em desfavor da empresa, até porque, em termos de possibilidade de ganho que eu falo, né? O financeiro em relação ao ressarcimento é maior em relação à empresa do que os seus prepostos. Oi, Sandro. Aí, para colocar um ingrediente a mais, se esse assédio... Vamos lá. Mas eu acho que eu até imagino a resposta já, né? Nós estamos tratando aqui de direito civil. Mas se esse assédio for ao ponto de uma ofensa racial, que aí vai partir para a esfera, acho que penal, né? Aí vai ser contra o próprio preposto, é isso? Isso, aí qual que vai ter? Aí a gente vai ter duas searas, né, diferentes. Uma vai ser a responsabilidade da empresa por ato do seu preposto, e aí a responsabilidade civil, né? Agora, o racismo e tal, em decorrência, aí, quando aciona lá, a pessoa jurídica por si só, ela não responde por racismo, quem responde é o seu preposto, e aí cabe ao preposto. Aí você vai identificar direto ao preposto. Mas o ressarcimento do dano civil é a pessoa jurídica. Aí acaba ampliando, tá? Em relação à responsabilidade civil, vocês vão rever isso, né, de forma muito mais detalhada e mais aprofundada, né, mais à frente. Lá, se eu não me engano, vai dar direito civil 4 ou 5. Certo? Gente, para o nosso primeiro horário, eu fecho por aqui. E aí, quando a gente voltar, eu falo em relação à prova, né? E porque a gente tem, efetivamente, se eu não me engano, mais 4 aulas e a gente termina o nosso semestre, né? E aí eu tenho que falar de bens para com os senhores.
E aí, para a gente não começar efetivamente uma matéria nova, então a gente faz um intervalo agora, pode ser 20 minutos, e a gente volta e resolve a prova, pode ser? Ok, pode ser. Feito. Então, ó, beijo da tia Cacá e até daqui a pouco. Fui!